Meus irmãos, está conosco o presbítero Roberto. O presbítero Roberto é de Brasília e cresceu por aqui mesmo, né, Roberto? Foi presbítero da Igreja do Guará 2 durante alguns anos, apesar dessa juventude toda, e agora está no Recife, membro da Igreja Presbiteriana das Graças, e ele é presbítero lá já há 7 anos, é advogado, isso, e servo do Senhor, com coração realmente que ama missões, dedicado realmente à obra do Senhor. Então nós o convidamos para que ele compartilhe da palavra nesse momento, e é realmente uma alegria, uma honra tê-lo aqui conosco, meu amor. E eu queria orar por você mais uma vez. Pai querido, abençoe o teu servo que trará a palavra ao nosso coração nesse momento. Usa, Pai, para que ele possa, nessa nossa conferência missionária, possamos despertar ainda mais o nosso coração para a tua obra. Essa é a nossa oração, Pai. Usa o teu filho. Abençoe a sua esposa, a Flávia, os seus filhos. Que o Senhor os abençoe, no nome de Jesus. Amém, Pai. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem imaginar a minha surpresa quando eu recebi um e-mail do comitê missionário dessa igreja me convidando para estar aqui. Eu não respondi aceitando, não. Eu respondi dizendo: olha, deve ter havido um equívoco. Confirma com o pastor, tem tantos Robertos aí na nossa igreja. E eu fiquei muito lisonjeado, pastor Obedes, quando então o e-mail de volta diz: não, o pastor Obedes lhe conhece, é você mesmo. Isso me enche de gratidão. Eu quero então agradecer ao pastor, agradecer a todo o comitê de evangelismo e missões da Igreja Presbiteriana Nacional, que tem sido ao longo do tempo uma espécie de exemplo, não é? Para nós, sobre o seu anelo, o seu anseio e o seu desejo de ser igreja missionária. Então, eu queria estar aqui, era para aprender com os irmãos. Só tem uma coisa que me tranquiliza para assumir esse púlpito. É que eu venho aqui falar da parte do Senhor. Não é de mim, porque de mim realmente não teria nada para compartilhar. Essa igreja é muito especial na minha vida por outro motivo. Há exatos 11 anos, 6 meses e 2 dias, eu estava nesse altar. E o Senhor aqui me uniu em aliança matrimonial com a minha esposa. Então, estar aqui me enche de emoção, porque foi um dia muito significativo. E para a nossa família temos um carinho muito especial pela igreja. Eu peço que os irmãos sigam aí orando por mim, porque nessa igreja e só aqui nesse templo, só nos meus olhares, eu já vi tanta gente que é extremamente capaz, gente conhecedora do Senhor, da sua palavra, gente que tem currículos invejáveis e que deveriam estar aqui e de repente estão aí. Então os irmãos orem para que o Senhor de fato tome de assalto meu coração e possa compartilhar aquilo que Ele mesmo reservou para falar aos nossos corações. Missões, a batida do coração da igreja. Que legal. Talvez alguém pense que eu estou aqui para, de fato, render as sinceras e legítimas homenagens à Igreja Presbiteriana Nacional. Só de conferência missionária são anos a fio. Quando eu vi o convite,
tem ali alguns X, e eu não sei se é 22, qual é a edição dessa conferência? 22ª conferência. Quantos anos, quantos missionários, quantos acompanhamentos, quantos projetos, quantas atuações, quantas almas atingidas. Mas na verdade algo um pouco diferente assaltou meu coração. Uma verdade que nós conhecemos. A igreja do Senhor Jesus, muito antes de ser uma instituição, muito antes de ser uma igreja muito bonita e com um novo prédio anexo tecnologicamente feito, muito antes de serem 4 paredes, a igreja do Senhor Jesus somos nós, cada um de nós. Quando nós estudamos nas Sagradas Letras sobre o que ela revela a respeito da igreja do Senhor Jesus, ela é o corpo de Cristo, que é feito de todos os membros que são os discípulos dele. Então, na verdade, eu quero pensar aqui em quem é esse discípulo da IPN. Quem é esse discípulo do Senhor Jesus que se une como corpo de Cristo e tem a proclamação do Evangelho como batida do seu coração? Quais são as marcas? Quais são as características? Quem é aquele que o próprio Senhor Jesus convoca e convida para engrossar as fileiras desse batalhão chamado igreja e que está plantado nessa terra para proclamar o nome daquele que é o único que pode mudar a nossa vida aqui e na eternidade? E para olhar para as marcas desse discípulo, que terá sim missões como batida do seu coração, eu convido a todos que abram as suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo a narrativa de Lucas, no capítulo 5. É um texto muito conhecido, é um texto que penso que desde as crianças na escola dominical, passando pelos adultos, já ouvimos falar sobre esse texto. Lucas no capítulo 5. Gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura da palavra de Deus, do verso de número 1 até o de número 11. Lucas 5, de 1 a 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios.
Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Senhor, a tua palavra foi lida. O Senhor sabe do suor das mãos, do tremor nos joelhos, mas a palavra é tua. Então aplica aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, a pesca maravilhosa é um desses textos conhecidos. Texto famoso, texto que nós gostamos de conhecer, as crianças de pintar, mas eu quero conversar com os irmãos e meditar sobre o que é que esse texto pode ensinar para mim e para você, a respeito das verdadeiras marcas do discípulo de Jesus, que é quem forma a igreja de Jesus e é quem tem a batida do coração que Jesus determinou. O texto vocês conheceram, o pano de fundo é curiosíssimo. Pedro está junto com Tiago e João, eles são os famosos do círculo íntimo do Senhor, dos discípulos, e nós então temos uma narrativa que indica que eles trabalham, mas não trabalham pouco não, eles trabalham muito. E na verdade a cena que nos é pintada no texto dá conta de pessoas que passaram a noite trabalhando, mas não apenas passaram a noite trabalhando, porque é de manhã e eles estão trabalhando. Eles passaram a noite pescando, e volto a dizer, não é como alguns de nós homens que de repente faz um combinado para irmos para um rio pescar como um hobby, não. Nós estamos falando de labor, nós estamos falando de luta, nós estamos falando de trabalho de sobrevivência, do ganha-pão, nós estamos falando de pessoas que lutam. E esse primeiro aspecto me chama a atenção, sabem por quê? Me chama a atenção porque eu percebo o Senhor Jesus chamando discípulos que não são à toa, gente que tem muitos afazeres, gente que tem a agenda lotada. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Vivemos uma época onde as demandas da vida, elas têm sabotado o nosso tempo, elas têm assaltado o nosso tempo, de modo que nós nos legitimamos pelo fato de não servirmos a Cristo com os nossos dons, com o chamado que Ele tem, porque afinal de contas nós temos uma agenda muito lotada. Temos muitos afazeres. Na verdade, me parece que a sagacidade do inimigo não está em dizer que a igreja é um equívoco, que a palavra de Deus é mentirosa, ou dizer que as reuniões de orações não são válidas. Não, talvez a sagacidade do inimigo esteja em nos convencer que pelo fato de termos muitas atividades, então o Senhor vai entender. Olha, sabe o que é, pastor? É que eu tenho estudado muito, eu tenho trabalhado muito, olha, lá em casa as demandas são grandes e eu não tenho condição, de exercer os dons para edificação do corpo de Cristo, como sugere as Escrituras, porque eu estou sem tempo. Não temos tempo. E usamos esse argumento para deixarmos de ser igreja do Senhor. Rapaz, é tão bonito ver o projeto dos missionários voluntários. Se eu tivesse tempo eu ia, e também eu vou ter férias naquele período, mas eu estou tão cansado, eu tenho que descansar. Olha, se eu pudesse ir mais cedo, se eu ajudaria no ensino da igreja, mas eu não posso, eu não tenho tempo. Como é que eu preparo a escola? Eu tinha um desejo tão grande de ser do coral, mas eu não tenho tempo, porque eu tenho que ensaiar. Eu queria tanto servir o Senhor, mas eu estou sem tempo. E nós cauterizamos a nossa mente com esse argumento de que não temos tempo, e entendemos que o Senhor irá nos legitimar. Afinal de contas, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo.
Talvez seja pessoas que não entenderam que o Senhor, Ele chama quem não tem tempo. O Senhor tem no seu corpo quem tem agenda lotada. E eu não sei se você vai ter coragem de levantar a mão e dizer que a sua agenda é mais pesada do que a de Pedro. Esses homens passaram a noite sem dormir, mas não é porque eles estão no acampamento batendo papo, é porque eles estão trabalhando. O relógio digital deles não é como o seu, que você não gosta, que você põe lá, mas você sai, vai tomar café, volta, e só na hora de ir embora você passa de novo. Não, o deles não é só de sol a sol, mas é de madrugada a madrugada, e o tempo não para, é de manhã. Eles não tomaram café da manhã, esses homens não tomaram banho, eles estão com mais do que um período que nós entendemos como razoável de trabalho, e eles estão numa labuta. E é exatamente a eles que o Senhor se dirige para servirem o Senhor Jesus. Eu olho para o texto e parece que a narrativa deveria ser o contrário. Quando Jesus chegasse, entrasse no barco de Pedro dizendo: faze-te ao largo, Pedro. Oh, Senhor, sabe o que é? Não chega perto porque o meu bafo está terrível. Eu estou cansado. Olha, é até perigoso eu dirigir o barco, pilotar o barco agora no marzinho, porque eu posso até ter um cataclisma interno e eu cair no mar de tão cansado que eu estou, Senhor. Olha, Senhor, eu vou dizer, o Senhor tem palavras lindas, sabe? Eu acho que o Senhor tem que falar, a multidão tem que te ouvir, mas, vê, tem outros aí que podem. Não seria razoável? Talvez não é assim que a gente lida com o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, e eu quero dizer também para os jovens. Vivemos um tempo que antes parece que esse negócio de não ter tempo era para quem já era pai de família, tem os filhos, tem que pôr o alimento na mesa e a coisa era suada. Agora não, os jovens. Você vai conversar numa igreja com os jovens, projetos missionários, atuações maravilhosas, vínculos na igreja, ano da comunhão, eles não têm tempo. É o sábado, é domingo, são as madrugadas, porque agora é o vestibular, é o seriado, é esses nomes todos que tem aí das provas, e os jovens já não têm tempo, e quando tem tempo, são os pais, são os jovens dizendo: eu tenho que descansar, eu tenho que ter um hobby. E eu quero dizer a você, jovem, alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda nos caminhos que satisfazem os teus olhos e alegram o teu coração, mas saiba que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Vamos prestar conta do nosso tempo. Temo por aqueles que estão sendo engolidos pela falta de tempo da nossa sociedade e terão o único argumento de dizer: eu não consegui, Senhor, apresentar nada para prestar conta do tempo que o Senhor me deu. E talvez você escreva como um poeta anônimo, que quando chegou o dia de encontrar-se com o Senhor, ele disse: Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dá sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo, para dar a minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta, não quis sobrando tempo fazer conta, hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, cuidai enquanto é tempo em vossa conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo, pois os que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu não ter tempo. Não caia nesse laço. Deus chama quem tem muitos afazeres. Deus chama quem não dormiu à noite. Deus chama quem está trabalhando de manhã. E quando Deus chama, é um privilégio sermos discípulos do Senhor Jesus na igreja cuja batida do coração é o que Ele mesmo propõe. Mas uma segunda coisa me salta aos olhos quando leio esse texto, que é o fato de Jesus querer o barco de Pedro.
Mas não é possível. O texto diz que eles já passaram a noite, eles já revisaram a rede, costuraram o que era necessário, ele já limpou o barco, tira aquele excesso que fica. Afinal de contas, o barco não é um hobby, não é a lancha que você usa no Lago Paranoá, mas é o seu instrumento de trabalho, talvez o mais relevante. Sem ele não tem jeito, e é o barco dele. Ele já passou a manhã, ele já limpou a rede, ele já limpou o barco. O Senhor Jesus chega, entra no barco de Pedro e diz: é o seu barco, Pedro, que eu quero que me sirva. E ele tem que voltar com o barco dele para o mar. E aqui eu vejo a segunda marca do verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Ele é solícito, ele é desprendido com as coisas desse mundo. Queridos, quem é do Senhor Jesus sabe um segredo. Sabem qual é o segredo? Eu vou contar para vocês. Muitas pessoas gostam de reunir a família, e eles gostam de dizer: está vendo isso daqui? E mostra o patrimônio que construiu, o carro que tem, as casas. Isso é fruto desses calos dessa mão. Deixa eu te contar a minha história. E a pessoa então sobe num pedestal para dizer como construiu o seu império. Quem é do Senhor Jesus sabe que não há nada que temos que do céu não nos tenha sido dado. Nada é nosso. Tudo é de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Há um equívoco quando nós achamos que as coisas que temos são nossas. O homem mais rico da terra na sua geração, Jó, ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei, porque o Senhor deu tudo. Se o Senhor tomar, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero marcar esse ponto, porque muitos de nós temos uma compreensão completamente equivocada daquilo que temos. E achamos, sabe, pastor, que quando é um culto de missões, quando nós vemos as demandas, 70 missionários, quando nós vemos a situação, lá no fundo a gente pensa: eu acho que Deus é um privilegiado, porque Ele tem um servo como eu, e eu vou dar um dinheirinho para esse pessoal. Não entendeu nada. Pedro só tem aquele barco, é o barco que quanto mais usado, menor sua vida útil, é um barco que já fora limpo, ele volta, porque ele sabe que tudo que nós temos existe para servir Jesus. Vamos ter um encontro da família, muitos não têm condição de ir, e talvez você é um que tem no seu carro, talvez só você e sua esposa: não, mas eu não vou pôr meu carro à disposição, porque tem uns membros da igreja que eles têm uns meninos comem biscoito com a boca aberta, vai cair biscoito no meu carro. Não vou não pomos o nosso carro à disposição da igreja, não pomos. Você tem sua casa, querido, você tem quarto de visita, ou então seus filhos já foram, sua casa é grande, e talvez você não saiba, mas missionários passam por aqui por Brasília, não tem onde ficar. Não tem onde ficar. Ou para tratamento, às vezes de férias, você tem um sítio, você tem alguma coisa, mas você não dispõe, porque você não entendeu que tudo que você tem, Deus é quem lhe deu para servir o Senhor Jesus na obra que Ele determinou. Não porque vai estragar, não porque vai atrapalhar a rotina da família, não porque pode atrapalhar. Meu Deus, deixa o Senhor Jesus entrar no barquinho e serve ao Senhor com a primícia daquilo que você tem. Nós vimos aqui em Provérbios, nós crescemos às vezes criando os nossos filhos com esse equívoco. Eu tenho 2 filhos, eles estão ali com a minha senhora, e
Muitas das vezes, quando é o momento do ofertório, eu então os chamo, eles têm 7 e 6 anos, né? O Paulo, Roberto e a Esther. Então aí já alguns anos atrás eu pensei, gente, é bom ensinar essa cultura do desprendimento e na casa do Senhor. Então eu pegava 2 envelopezinhos e botava ali uma ofertinha e chegava para cada um e dizia, vai lá levar, querido, e eles iam, e eu estou todo satisfeito. Até então que um belo dia eu não preparei os envelopes, era um momento de oferta, e a minha filha chega para mim e diz assim, papai, a gente não vai dar um dinheirinho para Deus hoje não? Eu falei, como? Ela falou assim, hoje a gente não vai dar um dinheirinho não para Deus? Eu ouvi aquilo e parece que aquilo foi lá no meu coração, mostrando que muitas das vezes a gente vive assim. Acho que eu vou dar ali um dinheirinho para o Senhor. Filhos, papai não ensinou, juntem aqui, eles já sabem de cor, todo momento de ofertório, enquanto está todo mundo ofertando, eu estou pregando para eles. O que é que tem nesse envelope, queridos? Tem uma oferta. A gente está dando alguma coisa para Deus? Não. Por que não, filhos? Porque tudo é de Deus, pai. Isso daqui é o quê? Isso aqui é um pouquinho, muito pouquinho. Mas se isso não é dar dinheiro para Deus, o que é isso? Isso é um ato de louvor e adoração ao Senhor. Porque é possível que nós não colocamos tudo que nós temos à disposição do Senhor, porque a gente acha que é nosso, é do Senhor. Eu quero terminar esse ponto lembrando uma das histórias que o meu pai mais contou para nós lá em casa. Dessas histórias que eu quero aqui chamar a atenção de quem é pai, de quem é avô, de como que o Senhor às vezes abre a janela do coração dos filhos, e é naquele momento que nós temos que estar preparados para apresentar a verdade das Escrituras. Meu pai conta que eles moravam numa roça, no interior do sul de Minas. Um dia eles voltavam da igreja, estrada de chão, mas no caminho sinuoso, sul de Minas, montanhoso, numa das determinadas curvas, no alto da montanha, eles viam a fazenda deles. E meu pai conta que era meninote, quando eles estavam no alto, e eles veem a fazenda, ele puxa meu avô. Então meu avô para e diz, que foi, filho? Meu pai então diz, pai, é verdade que tudo isso aqui é nosso? Vê a janela do coração se abrindo. Veja esse materialismo, essa avareza que toma conta do nosso coração, onde nós achamos que o que nos dá significado é o que temos. Veja se isso não vem no gene do pecado. Meu pai conta que meu avô se agachou, olhou com ele e disse, é a fazenda, filho? É, pai. Não, querida, nada disso é nosso, isso é tudo de Deus, está apenas emprestado conosco. Quando for assim, você estará num culto como esse, se sentindo privilegiado se o Senhor na sua misericórdia resolveu lhe abençoar. E você saberá que não são méritos seus, porque as Escrituras deixam muito claro que meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor na sua palavra. Se Ele resolveu lhe abençoar, privilegiado é você, se Ele te abrir a mente e o coração para contribuir com aquilo que Ele quer que você faça. Mas o texto continua, e o texto me chama muito a atenção, porque o Senhor Jesus usa ali o barco, e de repente o Senhor Jesus chama Pedro e diz, Pedro, faze-te ao largo, lançai as redes para pescar.
Queridos, Pedro talvez não era um homem letrado, talvez não tivesse ele os cursos de graduação, pós-graduação e doutorado que você tem, mas de uma coisa Pedro entendia: de pescaria. Disso ele entendia. A experiência de vida demonstrava a Pedro que sair para pescar naquele momento era uma completa loucura, porque ele conhece o lago de Genezaré, esse mar de Tiberíades ou mar da Galileia, que são os nomes pelos quais o conhecemos. Ele conhece, ele tira o seu ganha-pão dali, ele navega naquelas águas com os olhos vendados. Pedro sabe como que o vento tem que estar para a pescaria ser boa, como que tem que estar a coloração da água, ele sabe qual é a região do lago onde dá peixe, ele sabe, queridos. Ele passou a noite lutando, não pescaram nada. De repente vem Jesus, e Jesus disse: vai pescar. Vamos ser honestos, o que é que nós faríamos? Talvez esperaríamos um Pedro dizendo: Jesus, é bonito demais ouvir o senhor falando. Que é isso? Olha, quando o senhor precisar do barco, já entendi, está aí à disposição, né, senhor? Mas assim, de pescaria entendo eu, sabe, Senhor? Eu estou exausto, e agora de manhã, com essa agitação, e como está o vento, a água, e de manhã, não dá peixe não, Senhor. Assim, eu não estou querendo, né, ser prepotente, mas é porque essa daqui é a minha vida, né, Senhor? Eu conheço isso aqui com a palma da minha mão. Queridos, o apóstolo Pedro, discípulo, mostra para nós quem é o discípulo que faz parte da igreja, cuja batida do coração é a missão do Senhor Jesus. Ele diz assim, ele é transparente: mestre, nós trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Deixe-me dizer uma coisa para os irmãos: uma igreja, um discípulo, ele será reconhecido quando a sua submissão à autoridade e suficiência da palavra de Deus forem acima das suas próprias experiências. Nós não mudamos a palavra de Deus por conta das nossas experiências, nós não invertemos os mandamentos do Senhor por conta do que diz a nossa sociedade, nós não alteramos a verdade do Senhor Jesus em função das novas ideologias que surgem. Não, queridos, e não. Poderíamos passar muito tempo aqui, levantando tantos e vários princípios das Escrituras, que têm sido alterados por conta da experiência. Vai conversar com uma mulher sobre ser submissa e amar o seu marido? Ela vai dizer: ô Roberto, isso é verdade, é que lá em casa não dá. É que assim, para ser ruim, o meu marido tinha que melhorar demais. Você não está entendendo. Isso aí é bom, mas é que lá em casa não dá. É o homem que você diz para ele amar sacrificialmente a sua esposa. É os pais que você diz para criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E eles vão dizer: não sabe o que é, Roberto? Você não conhece meu filho. Você não sabe aquela goteira que é minha esposa que mora lá em casa. Olha, isso daí é bom, sabe? É bom, mas é porque lá em casa não dá. A palavra de Deus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E você então acha que não, no meu trabalho é antiético, eu não posso, né? Porque política, religião e esporte a gente não fala, e por conta da sua experiência você tem levantado o dedo contra o Senhor Jesus, você tem falado contra a palavra dele, e você não tem vivido a palavra dele. Eu quero lhe dizer, meu irmão, se as suas experiências lhe mostram a sua falência, ou talvez a sua dificuldade, eu quero lhe dizer, seja um discípulo que olha para Cristo e diga: eu estou achando que é difícil, mas sob a tua palavra eu vou obedecer.
Vá ser fiel a Jesus. Nós, na verdade, queridos, no lar, que são exemplos simples que eu dei, nós somos fiéis ao Senhor Jesus. Não são as circunstâncias, a nossa experiência, o que já deu certo ou o que deu errado. Nós somos fiéis ao Senhor Jesus. Quantas pessoas não vou mais para a igreja, me decepcionei, tem gente ruim, mas quem diz que a gente tem que congregar é o Senhor Jesus, Deus do céu. Nessa estrutura de família, onde vemos na criação um Deus que cria homem e mulher que se unem, viram uma só carne, e eles são usados para a glória de Deus no matrimônio, é talvez um dos maiores holofotes da salvação e do amor sacrificial, é a união matrimonial. Mas nós vivemos numa sociedade onde então você diz, não, eu não posso mais dizer que esse aí é o padrão, porque a nossa sociedade, não posso dizer, queridos, quando prenderam os discípulos em Atos e disseram, vocês parem de falar das coisas de Jesus, eles disseram, julgai se é justo deixarmos de falar de tudo que vimos ou ouvimos. Nós não podemos deixar de falar do que o Senhor Jesus nos ensinou. Não tem jeito, porque antes nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Não inverta as Escrituras, submeta-se a ela. É uma marca de quem é verdadeiramente do Senhor. Mas o texto continua e eu preciso caminhar para um desfecho. Pedro se surpreendeu com aquilo que Deus pode fazer quando nós somos fiéis a Ele. Quero dizer que essa é uma marca de quem é do Senhor Jesus. Às vezes não está fácil lá dentro da sua casa, às vezes é lá dentro do trabalho, às vezes situações as mais adversas que talvez estejam lhe fazendo inverter a verdade de Deus. Eu quero lhe chamar, querido, seja fiel ao Senhor, seja fiel à sua palavra, seja fiel em tudo aquilo que Ele resolveu declarar a nós pela sua palavra, e pode ser que você se surpreenda com aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede ou pensa, conforme o seu poder que opera em nós. Não há nada nessa vida que seja demasiadamente difícil para o Senhor. Ele rege a criação. O Senhor Jesus, pela sua palavra, Ele manda peixe pular na rede. Ele não pode resolver tua vida, Ele não intervém no teu lar, Ele não restaura seu casamento, Ele não apruma a vida dos teus filhos, Ele não te faz missionário no teu lar. Não titubeie quanto ao poder do Deus que criou todas as coisas. Deus é poderoso, queridos. Olha para a criação. Como é que você vai numa praia, você vê a imensidão do mar, como é que você vê as plantas, como é que você vê as florestas, como é que você vê, nós podemos ver todos os documentários que quisermos e pudermos, e a gente não esgota a maravilha da criação, dos animais, de todas as espécies, não se esgota. Será que você consegue olhar para essas coisas e não ser mexido lá dentro de que há um Deus poderoso, Criador de todas as coisas e que quer um relacionamento pessoal comigo e contigo? Será que você não consegue imaginar? Porque o próprio firmamento, ele anuncia as obras das mãos do Criador. Deus é poderoso, queridos. Deus é poderoso. Ele faz aquilo que parece impossível. Vale a pena ser fiel a esse Senhor. E o texto então chega para um momento clímax que me parece que é o final. E aqui talvez você diga, não, Roberto, o clímax são os peixes quase afundando um barco. Não. O clímax vem agora.
Pedro teve um encontro com o Senhor Jesus real naquela manhã. Pedro reconheceu que Jesus é Deus. Eu quero dizer para você o que acontece conosco quando a gente encontra o Senhor. Quando a gente encontra o Senhor, a primeira coisa que acontece é que nos invade uma profunda, intensa sensação de pecado. É isso mesmo. Acontece nessa história algo que não acontece nos nossos dias. Acontece nessa história uma completa reviravolta daquilo que os roteiristas de hoje escreveriam. Quando ocorre o milagre da pesca maravilhosa, os barcos indo a pique, os sócios sendo chamados, eles levam aquela pescaria enorme para a praia. E quando nós esperaríamos um Pedro dizendo: uhul, yes, uau, o meu sonho se realizou, a maior pescaria, vejam o tamanho desse peixe, pessoal, olhem para mim, está vendo? Eu servi com meu barquinho, olha o que eu ganhei, venham ver, vejam quanta coisa. Não, queridos, esse homem que acaba de ter uma visão do poder de Deus, diz o texto que ele se coloca aos pés de Jesus, dizendo algo que parece difícil de entender. Ele diz: arreda, Senhor, vai embora, Jesus, eu não sou digno do Senhor, porque eu sou pecador. Isso muda tudo, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para você. A marca de quem verdadeiramente se encontrou com Deus é o reconhecimento da sua natureza pecaminosa. A marca de quem verdadeiramente se deparou com o poder de Deus é que ele não mais se garante, ele já não tem as virtudes intrínsecas que o fazem ser recebido nos céus, porque afinal de contas, que currículo invejoso. Não. Na verdade, preste atenção. Quando a gente tem um vislumbre da glória do Senhor, quanto mais nós estamos lançados na luz de Cristo, mais nós reconhecemos a nossa podridão. E isso muda tudo. Muda tudo. Deixe-me tentar explicar o que eu estou dizendo. Eu poderia chegar aqui hoje à noite e dizer: pessoal, eu tenho que dizer para vocês, eu estou aqui, acabei de receber um e-mail da Anvisa, do FDA, foi liberado, temos uma nova pílula do câncer, mas não é essa que o STF suspendeu, é uma outra. Essa está legítima, aprovada, testada em humanos, perfeito, mas eu quero dizer para vocês, no mesmo dia, quem estiver com o câncer mais agressivo, na condição mais terminal, basta uma única dose, um único comprimido, pode contar no relógio, são 2 horas, pode fazer os exames, não tem mais nada. Talvez você esteja aqui e diga: mas que legal, isso aí é bom, eu gostei. E se esse rapaz não demorar muito, eu ainda vou almoçar lá naquele restaurante que eu planejei. Porque você acha legal, mas você não está linkado com aquela boa notícia. Outra coisa será, se eu começar a falar dessa nova pílula, e é você quem está com câncer, é você que está no estágio terminal, é você que sabe que foi lhe dado poucos dias, você não vai me ouvir terminar, você vai se levantar daí, você vai vir aqui correndo, você vai dizer: eu quero, eu preciso, me dá isso daí. E eu quero lhe dizer, queridos, que você só entenderá o que é o Senhor Jesus e o que Ele pode fazer nas nossas vidas quando você se reconhecer doente com aquele que é muito mais danoso que um câncer, que é o pecado. Porque o câncer, no máximo, ele tira a sua vida nessa terra, mas o câncer, o pecado,
Ele te rouba por toda a eternidade e te lança no inferno. Quando uma igreja que é do Senhor Jesus reconhece o Senhor Jesus, ela o demanda desesperadamente, porque ela é pecadora, ela precisa de um Salvador, ela precisa dessa pílula celestial, que é o próprio Senhor Jesus. Queridos, isso acontece quando conhecemos o Senhor. Isaías, quando teve um vislumbre da glória do Senhor, ele está diante da glória de Deus e só vem um pensamento nele. Ele diz: ai de mim, eu sou pecador, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, eu vou perecer. Deus não se compactua com o pecado. Jó era um homem bambambam, o cara nota 10 na sociedade. Mas quando o Senhor se revela a ele nos últimos capítulos, ele tem uma visão da glória de Deus tão grande, que ele termina o livro dizendo: eu me abomino no pó e na cinza, porque eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É hora de se despir das suas conquistas, condições e virtudes, se dobrar aos pés do Senhor Jesus, reconhecendo-se pecador. E aí então o texto termina de uma maneira fantástica, porque o Senhor Jesus olha para ele e disse: Pedro, não temas, cara, você precisa de mim. Vem cá, vem andar comigo. Daqui para frente, você será pescador de homens. E deixa eu dizer para vocês, querido, para mim o verdadeiro milagre que acontece nessa história. O texto termina dizendo: arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu tenho dificuldade de entender isso daqui. Como assim deixando tudo, o seguiram? Eles não acabaram de ser alvo de um milagre de Deus, que era o sonho de qualquer pescador. Pensa comigo, os pescadores passaram a noite pescando, não pegaram nada. Qual a banquinha de feira de peixe que vai ter peixe para vender nos arraiais? Ninguém. Mas tem uns pescadores que foram alvo de um milagre. Os peixes correram para a rede, correram para o barquinho. Eles agora saíram da crise. Todo mundo estava em crise, mas eles agora não. Eles têm peixes de todos os tamanhos, de todos os tipos. A barraca vai bombar. E quando eles chegam na praia, com aquilo que seria o sonho, o pedido, os gemidos de qualquer pescador frustrado, eles deixam tudo para seguir Jesus. Eu não entendo isso daqui. Eu não sei se eu conseguiria ser sábio para fazer algum tipo de aplicação atual, mas eu fico imaginando, talvez aquele jovem estudando para o vestibular, ou então aquele que está lutando por um determinado emprego, é o concurso público da vida, é a entrevista dos séculos, e ele então se prepara, ele se esmera, ele se dedica, ele passa a noite acordado, ele luta de manhã, ele faz, mas ele se reconhece incompetente, e ele diz: Deus, por favor, só esse milagre eu preciso. E de repente acontece o inesperado. Primeiro lugar naquele curso, naquela faculdade, naquele concurso, naquela entrevista, é o primeiro lugar, você passou. E de repente ele olha e fala: eu agora quero Jesus. E deixa. Dá para imaginar? Não parece que a relação do verdadeiro discípulo, ela parece que é um pouco diferente daquilo que a gente escreveria como roteiro? Ele não ele não toca trombetas diante de si porque ocorreu um milagre na sua vida. E ele não serve bênçãos, ele serve o abençoador. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos que querem ser uma igreja cuja batida do coração é o grande projeto do Senhor de ser pescador de homens.
O que é mais precioso para você? O que é que toma os seus pensamentos? O que é que tem sido objeto das suas reflexões antes de você dormir? O que é que lá no fundo você sabe que se você tiver, então você terá um senso de significado, você terá uma satisfação, quem sabe uma estabilidade? O que é? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Para o verdadeiro discípulo, essa coisa é Jesus. O Senhor Jesus tem que ser nas nossas vidas, de fato, o nosso maior bem. Quando eu olho para o princípio que está aqui por trás desse texto, é que nada, coisa nenhuma, status nenhum, condição nenhuma pode chegar perto ao privilégio que é você ser do próprio Deus encarnado. Nada, queridos. Há muitos anos atrás, eu estava numa conferência missionária. E um missionário então conduzia aquela conferência, e ele muito bíblico, muito profundo, o Espírito Santo usando, e de certa forma demonstrando para nós que o Senhor tem esse chamado para todos aqueles que são dele. E eu lá, sendo mexido, eu vinha trabalhando muito, e de repente eu pensei, gente, eu trabalho muito e eu estou tendo mais recursos do que o que eu preciso para viver. Já sei, o meu chamado é para poder contribuir, dar dinheiro para esse povo, porque esse povo é abnegado demais, eles pregam o Senhor Jesus, eu estou suado, mal tenho tempo de vir para a igreja, envolvido, um monte de coisa, tem sobrando, já sei, esse é o meu chamado. Então eu pensei, terminou a conferência, eu fui lá naquele missionário e falei, escuta, eu sei que você vai estar pela cidade durante essa semana, não vai? Ele disse, vou. Eu falei assim, eu posso conversar contigo? Ele falou assim, rapaz, pode. Anota o meu número, anotei, uma tarde eu ligo para ele, ele fala assim, rapaz, estou até com vergonha de dizer, mas eu estou num shopping da cidade com a família. Eu falei, é mesmo? Ele falou assim, vem para cá, não aguento isso aqui não. Aí eu deixo aqui minha esposa andando e a gente vai conversar. Eu falei, eu vou. Encontrei com ele e eu fui pensando, né? Não, eu preciso ter um jeito adequado de falar, porque esse é um chamado muito bonito, e eu sei que todo missionário tem muita dificuldade. Quando ele souber que eu tenho um chamado para contribuir, ele vai dar um glória a Deus, o negócio vai ser especial, eu tenho que ter uma sabedoria para poder fazer esse negócio. Então nós nos reunimos, né? E nós estávamos ali, eu dizendo, rapaz, foi bênção, que bom demais. Então num dado momento, eu falei assim, rapaz, eu tive uma convicção. Ele falou, mas que coisa boa. Eu falei, e eu fiquei com desejo de compartilhar com você. Ele falou assim, estou lisonjeado, pois não? Eu falei assim, olha, a caminhada da vida, Deus então me levou a certas situações e condições que eu tenho mais do que eu preciso para poder viver, e eu, naturalmente, eu preciso labutar bastante, nessas atividades, mas pensando nisso tudo, eu tive essa constatação, que eu tenho um chamado que é para contribuir financeiramente com os missionários. Aí eu pensei, é agora, vai vir um glória a Deus, camarada não vai se aguentar. Ele ficou quieto, não respondeu. Eu pensei, não expliquei direito, eu vou explicar dinheiro. Eu falei assim, olha, está sobrando dinheiro, eu quero dar dinheiro para vocês. Ele ficou quieto, não esboçou nenhuma reação. Passou um tempo, eu falei assim, eu queria te ouvir. Ele olhou para mim e disse, Roberto, eu acho que você entendeu errado.
Senhor não quer o seu dinheiro, cara. Ele quer a sua vida. Eu fui embora dali, pensando que talvez de alguma forma eu já tinha sido enredado por esse que é o Deus desse século, onde a gente se acha com significado se a gente serve as coisas e se a gente tem mais. A Igreja Presbiteriana Nacional não quer ser conhecida pelas cifras que ela contribui, queridos. Pode ser conhecida por isso. Essa igreja quer ter um coração que bate por Jesus. Essa igreja precisa de gente que está disposto a dar muito mais do que os seus recursos. Gente disposta a dar a vida. Eu queria só dizer para vocês que aquilo mudou muita coisa na minha vida. Porque eu não tenho paz se eu não tiver a minha vida completamente entregue nas mãos do Senhor Jesus o tempo inteiro. E quando no meu trabalho eu tenho muitas demandas e eu atendo pessoas e tem funcionários e há situações afins, eu sei que ali eu sou enviado do Senhor Jesus, missionário para a glória dele, porque ele diz: vem ser pescador de homens, não deixe que nada tome o lugar da primazia no seu coração. É o Senhor quem diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Queridos, as outras coisas são acrescentadas. Vamos parar de ser crentes sociais que legitimam, cauterizam a mente porque põe um dinheirinho no envelope. Não dê dinheirinho para Deus. Ele te deu a vida, Ele te deu o amor, Ele te deu o próprio Filho Jesus, que morreu na cruz por você. Não tem nada que Ele queira de você senão a sua própria vida. Dê a sua vida ao Senhor Jesus. Seja luz onde você trabalha, seja luz na sua vizinhança, dê uma explosão na sua família, seja bênção na vida dos seus filhos, pregue no seu trabalho, viva para a glória dele, seja desapegado, queridos. O que mostra aqui é um Pedro desapegado. Se tem muito peixe, tem. Se tem barco, tem. Se não tem, eu sou, é do Senhor Jesus. E aí, queridos, deixa eu te dizer um segredo: não tem crise, não tem problema que vem te roubar a paz, porque você está em outro patamar. O Senhor é o seu maior patrimônio. O Senhor guia e conduz a sua vida. Isso muda por completo. Que o Senhor nos faça uma igreja que tenha um coração completo nele, que tenhamos total compreensão de que a nossa agenda lotada não vai nos eximir de termos uma vida integralmente dedicada a Ele. As coisas que temos, bênção dEle e são para Ele. A nossa fidelidade será a palavra dEle, não as experiências, as novas ideologias, sociedades que surgem. Os milagres do Senhor na nossa vida nos darão maior devoção, porque saberemos que desesperadamente precisamos dEle por conta do nosso pecado. E daremos a nossa vida ao Senhor para realizar os propósitos dele. Pescador de homens. Quero terminar dizendo uma coisa: a igreja, pastor, ela pode realizar praticamente todas as suas atividades de uma maneira muito melhor nos céus. A igreja adora ao Senhor. Eu penso que nos céus nós vamos adorar de uma maneira muito mais plena. A igreja exerce a comunhão dos santos.
Eu penso que no céu nós vamos exercer essa comunhão de uma maneira muito mais plena. Só tem uma coisa que no céu a gente não vai conseguir fazer tão bem como a gente pode fazer aqui nessa terra. Na verdade, não vai conseguir fazer. E eu estou persuadido que é por isso que o Senhor ainda não nos levou. Que é proclamar essa grande salvação aonde o Senhor Jesus ainda não é conhecido. Que é apresentar esse evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Isso nós fazemos aqui nessa terra. Enquanto o Senhor nos der vida e saúde aqui, que essa seja a batida do nosso coração. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra é quem fala, ela mexe conosco, o Senhor transforma as nossas vidas. E eu queria, Pai, Te agradecer pela Igreja Presbiteriana Nacional. Uma igreja abençoadora, uma igreja só de conferência, 22 anos, e isso é reflexo de uma liderança que ama o Senhor, que ama os perdidos, que ama os missionários. Ó Deus, mas hoje a gente queria falar sobre uma igreja que sou eu, é individualmente. Eu sou templo do Espírito Santo. Ó Pai, se o Senhor de alguma forma quis falar ao coração de alguém aqui nessa manhã, ó Pai, o Senhor não deixe nada, nenhum cuidado do mundo retirar a boa palavra, mas que o Senhor traga as reflexões do alto que pelo Teu Espírito geram transformações de vida. Nos ajude, Pai, a termos a nossa vida entregue nas Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.